Você que está buscando crescer numa carreira internacional, você que já está nos Estados Unidos ou sonha em trabalhar e se desenvolver no exterior, esse podcast é para você. Eu sou o Samuelson Drummond e esse é o podcast do Tio Sá. Este podcast é conduzido por profissionais da área financeira e tem caráter exclusivamente informativo e educacional. Invista sempre com responsabilidade e sempre com orientação especializada. A questão dos valores, do caráter, da honestidade, da integridade, faz com que você permaneça, porque chegar é uma coisa, permanecer é outra. Faço analogia à construção de uma casa. Ninguém começa a construir a casa pelo ápice, pelo telhado, Então eu sempre dei muito valor, Samuelson, talvez pela minha criação, formação, a questão dos pilares, O quanto é importante a gente continuar estudando e ler muito, Quando a gente chega num determinado ponto na nossa carreira. Eu me lembro que quando a gente esteve aí junto na Pensilvânia, mais ou menos um mês atrás, você me comentou de um curso que você fez em Harvard, que você teve que ler 3 livros, acho que foi num fim de semana. Há muito receio das pessoas de que o AI vai substituir o teu trabalho. Isso vai acontecer em algumas áreas, Mas eu acho que aquela pessoa que entender que a transformação vai acontecer com ou sem você, e que quando você faz parte da transformação, você está ali alinhado para onde as coisas estão indo, as chances de você continuar agregando valor e tendo o seu valor, e extraindo esse valor, da tua empresa ou da empresa para quem você trabalha é muito maior, Então, não adianta ir contra o AI, você tem que estar entendendo como o AI vai afetar o seu trabalho e como você pode alavancar esses recursos para o benefício daquilo que você faz e fazer melhor, fazer mais rápido e fazer mais. O podcast do Tio Sam é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office especializado na gestão de recursos no mercado financeiro norte-americano e também no planejamento financeiro, sucessório e tributário nos Estados Unidos. Estamos aqui hoje com Marcelo Fioranelli. Marcelo é o CEO da Airgas aqui nos Estados Unidos, o Chief Executive Officer da Airgas. Marcelo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença aqui. Sei que você tem uma vida bastante corrida. Obrigado por ter reservado esse tempo para nós. Eu gostaria que você se apresentasse com mais propriedade, falasse um pouquinho da Airgas e também quantos funcionários tem a Airgas aqui nos Estados Unidos. Bom, Samuelson, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui no seu podcast e feliz de rever aí o amigo. Na verdade, a Airgas, Samuelson, é uma empresa que começou nos Estados Unidos lá nos anos 80, tem mais de 40 anos de história. Em 2016, ela passou a fazer parte do grupo Air Liquide. A Air Liquide comprou essa empresa, num valor bastante expressivo na época, quase 14 bilhões de dólares. A Airgas é líder no mercado americano, ela continua usando a marca Airgas, apesar de ser do grupo Air Liquide, com mais de 18 mil funcionários, líder no mercado do que a gente chama de gases para a indústria e gases para a área médica hospitalar. Então, Samuelson, no teu dia a dia, no seu telefone, no carro, você certamente nem percebe, mas tem vários produtos e serviços e tecnologias da Airgas Air Liquide naqueles produtos, Nós vamos desde a indústria de manufatura, alimentos, até a indústria aeroespacial, ou aquele cara que vem comprar uma mistura de gases acetileno para fazer uma manutenção no seu carro, no seu trator, E na área médica hospitalar, obviamente, a empresa é líder no suprimento de oxigênio, óxido nitroso, óxido nítrico e outras misturas de gases e serviços para essa área também. Eu estou no grupo há muitos anos e assumi essa função em 2001, então eu estou há 4 anos aí à frente da Airgas aqui nos Estados Unidos e no Canadá, que são os 2 países que englobam essa operação da empresa. Bacana. A empresa aqui nos Estados Unidos, cerca de 18 mil funcionários, é isso? 18 mil, isso. Um pouco mais de 18 mil, Samuelson. A gente tem uma empresa de capital de mão de obra um pouco mais intensiva do que a média do nosso setor, porque a gente atua no mercado não só de grandes clientes, industriais, medicinais, mas também dos pequenos consumidores, Então é uma empresa que tem uma ramificação, são quase 850 lojas abertas ao público
A gente não só vende e produz gases industriais medicinais, mas a gente é distribuidor de uma série de consumíveis para a indústria, por exemplo, de solda e etc. Então, é uma espécie de um pequeno Home Depot para essa área bem especializada, que é a área de manufatura. E é um negócio realmente que cobre os 50 estados americanos, né, as principais cidades também no Canadá, com várias plantas industriais, de produção, enfim, é uma operação bastante grande, Samuel. Bacana. Quantas plantas são aqui nos Estados Unidos, Marcelo? Então, Samuel, isso aqui entre Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos é cerca de 95% do negócio, talvez 93%, são plantas que eu diria de grande porte, são cerca de 64%, e aí nós temos todas as unidades de recompressão de gases, né? Aquele consumidor, vocês já devem ter visto, a gente chama de cilindro, ou aquele bujão de alta pressão, né? E a gente tem cerca de 400 unidades de operação fazendo a recompressão de gases também. Então, enfim, entre lojas, revendas, unidades operacionais, são mais de 1.400 locais entre o Canadá e os Estados Unidos, Samuel. Uau, uma operação logística grande, então, hein? Acho que o nome é esse. A questão é uma empresa industrial, né, cada vez mais integrada após a compra que a Air Liquide fez dessa empresa, mas é uma empresa muito forte na área de logística, né? Nós temos, para te dar números, Samuel, são mais de 6.500 veículos, né? Então, se você transformasse a Airgas numa empresa só de logística e distribuição, a gente seria uma das top 20 transportadoras do mercado americano. E para te dar escala de tamanho, eu acho que a maior empresa de logística no Brasil, eu acho que é a JSL, se não me engano, né, Júlio Simões, que tem cerca de 6.000 veículos. Então, isso te dá uma ideia do tamanho do porte que é a Airgas aqui no mercado americano. Eu me lembro que na época do Covid, a gente, trocando ideia, você falou que a maior demanda de profissionais eram motoristas de caminhão. Continua assim, Marcelo? Então, a gente tem muito motorista, né, que é a espinha dorsal da nossa empresa, é aquele pessoal que está em contato com o cliente todo dia, né, Samuel? A gente aqui, para visitar um cliente, é uma ginástica logística, né, encontrar espaço na agenda, e é importante, e esse pessoal está dia a dia nos clientes, então são mais de 7.000 operadores de veículos, né, motoristas credenciados, eles têm que ter toda uma qualificação, né? O nosso produto é um produto considerado perigoso, produto químico, alta pressão, baixa temperatura, e na área operacional, entre motoristas, operadores, o pessoal no campo, nós temos cerca de 12.000 pessoas, desses 18.000, né? Só na área de vendas são quase 2.000 profissionais também, né? Vendas internas e externas, a gente tem tantos representantes aí visitando os clientes, o pessoal de aplicações técnicas e todo o pessoal do call center interno, que a gente chama aqui na Airgas de Total Access, né? É uma equipe bastante grande. Então é uma empresa muito operacional, né? De muita logística, com certeza, Samuel. É o forte da Airgas, né? E essa presença no mercado é muito forte mediante isso e a qualificação dos profissionais. Então a questão dos ativos também, né? É muito grande, enfim. É uma empresa bem pesada do ponto de vista de supply chain. Eu imagino que achar motorista de caminhão ainda é um grande desafio para você, né? A gente tem... na crise foi difícil, né, Samuel? Porque muita gente ou parou de trabalhar, ou enfim, o mercado online cresceu muito, então absorveu muita mão de obra, né? Mas agora a situação se estabilizou, o turnover desse nível, né, de qualificação acabou voltando para padrões um pouco mais normais, mas é uma mão de obra que é escassa, né? Os Estados Unidos têm escassez de mão de obra nessa área, tem escassez de soldadores, né, de pessoal mais técnico, enfim. É uma área que ainda tem uma demanda grande, né, apesar do crescimento industrial não estar sendo dos maiores dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, mas continua sendo uma área de desafio, não só para atrair profissionais, mas para retê-los, né, e desenvolver esse pessoal. Interessante. E Marcelo, antes de estar aqui nos Estados Unidos, qual foi o
país anterior que você esteve? Então, Samuel, eu fiquei muitos anos na China, né, com a família, né, eu, a Cláudia, as crianças, Giovanni e Marcela. Eu tenho 2 filhos, um moço de 28 anos, que aliás ficou noivo, né? Eu te disse que ia acontecer, e aconteceu ontem. Pai, vou falar com você, tô ficando noivo. Pô, filho, começa, quase que eu caí da cadeira. E, cara, o tempo passou, e uma menina de 21, a gente ficou um pouco mais de 6 anos na China. O Giovanni um pouco menos, porque depois ele acabou vindo para os Estados Unidos estudar, né? Fez faculdade aqui, tudo no Texas, né? Onde a gente se conheceu. A Marcela ainda está na faculdade. E aí, então, 6 anos e pouco de China. E antes disso, basicamente no Brasil, Samuel. Então eu saí do Brasil em 2013 para uma aventura que era para ser de 3 anos e tô aqui. Quer dizer, já são praticamente 12, eu estou indo para 13 anos já fora do país, né? E fiquei então esse tempo na China e agora nos Estados Unidos desde o finalzinho de 2019, Samuel, quando a gente acho que se encontrou pela primeira vez, um pouco antes de toda aquela loucura que foi o Covid. A gente se encontrou, na verdade, eu conheci primeiro a sua família, né? Almoçando num restaurante e a gente começou a conversar, eu, Giovanni, Cláudia e Marcela, vocês procurando casa, e aí eu recomendei, né, uma corretora local. Você ainda estava na China. E depois de alguns meses foi que você voltou, né? Quer dizer, voltou não, chegou ao Texas, e aí que a gente foi se conhecer pessoalmente, mas eu primeiro conheci tua família. Eu lembro até do restaurante que a gente acabou frequentando, né? E a pessoa que você indicou, maravilhosa, e recomendo. Depois a gente faz a propaganda da Carla, mas ela fez um trabalho fantástico, tanto que a gente comprou a casa e acabou vendendo quando eu mudei para Pensilvânia, usando o trabalho dela. Então, enfim, uma bênção ter te encontrado, Samuel, em todos os aspectos. Eu agradeço fazia tempo que a gente não falava disso, mas foi isso que aconteceu mesmo. Muito legal. Foi assim. E foi muito bacana, porque a gente já está aí caminhando junto aí esses quase 6 anos, né? Com certeza. E eu tive o privilégio de conhecer um pouco da tua carreira também e ver, né? A gente costuma falar que a pirâmide corporativa, ela tem aquela pontinha, né? Que você, muitas vezes, fazendo carreira, você tenta chegar nos mais altos cargos, né, Marcelo? Você chegou lá naquela pontinha da pirâmide, quer dizer, é o número 1 aqui dos Estados Unidos de uma empresa com 18 mil funcionários. E o objetivo aqui é não só falar sobre essa brilhante trajetória sua, mas também alguns desafios de adaptação, né? Eu mesmo vim para cá e brinco que eu fui o último a me adaptar, né? Primeiro os meus filhos, que eram mais novos, tinham 5, 7, se adaptaram, criança se adapta rápido, criança nova, né? Depois a minha esposa, e eu vim para ficar 2 anos, 3 anos, cumpri uma missão e estou aqui até hoje há quase 15 anos nos Estados Unidos, né? Como é que foi esse processo de saída do Brasil pela primeira vez, indo para um país tão diferente como a China? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo aí, a adaptação. Foi eu relembrando isso tudo, um filme que passa na cabeça da gente. Mas primeira coisa, Samuel, foi uma oportunidade, né? Eu estava no Brasil, e depois te dou mais detalhes, se for o caso, mas eu comecei minha carreira no Brasil nesse ramo de gases industriais medicinais, até antes de me formar, me formei engenheiro, depois eu fiz a escola superior, né? Fiz a FEI, eu sou feiano de São Bernardo, né? E fantástica faculdade, uma escola fantástica, né? Ou seja, oportunidades que a vida nos oferece, né, Samuel? Eu me sinto, pelo menos, um privilegiado. Eu acho que ali é a base, né, um dos pilares, que eu diria, de uma carreira, né, de uma vida, enfim, a questão da educação e todo o esforço que minha família na época fez para que a gente pudesse, né, eu com 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, os 3 tiveram essa oportunidade, né, de estudar, enfim, né? Meu pai deixava de fazer muitas coisas, a gente deixava de até aproveitar a vida, de viajar e outras coisas, porque essa era a prioridade, né? E, enfim, esse é um dos pilares. A gente pode falar de outros pilares, que eu acho que a questão profissional é mais uma consequência de uma conjunção de muitas coisas, né? E eu comecei no Brasil nessa área, e a empresa que eu trabalhava, eu passei por 2 dessas fusões e aquisições. Na segunda,
oportunidade, a empresa que eu trabalhava, uma empresa alemã, que é a Air Liquide, que é a empresa mãe da Airgas, comprou essa empresa no Brasil no comecinho dos anos 2000, Samuel, né? E foi ali que eu entrei, fiz minha carreira até chegar em 2008 ao posto de CEO da operação do Brasil. A Air Liquide continua sendo uma empresa muito grande no Brasil, concorrente da famosa White Martins, Linde, que agora, né, se tornou, Grupo Linde, Air Products. E eu fiz minha carreira lá e fiquei quase 6 anos como diretor-geral, CEO da operação no Brasil. Aí o pessoal falou, não, a vida do Marcelo está muito fácil, o trabalho aqui está muito tranquilo. Eu vou te confessar que dei sorte num período que o Brasil crescia, né, apesar da crise e tudo. Você lembra? Até a The Economist teve na capa de uma das revistas dela o Cristo Redentor na forma de um foguete, eu nunca vou esquecer, né? É verdade. O Brasil é um país com 5% de crescimento, 5% de desemprego e inflação baixa. E eu peguei essa época. O boom das commodities, faz tempo. né? E aí, das commodities, exportando bastante para a China. Exportando, crescendo do ponto de vista industrial. Eu lembro vários projetos na área de celulose, nas vocações que o Brasil tem. E aí eu aproveitei a onda, o pessoal da Air Liquide em Paris falou, o cara está fazendo um bom trabalho. E foi um trabalho de crescimento no Brasil, onde a operação da Air Liquide lá cresceu e cresceu com uma rentabilidade muito grande, que é importante. O nosso negócio é muito intensivo de capital, né, Samuel? Então você tem que crescer, mas com o nível de rentabilidade e de lucratividade correta, porque senão o sistema não se sustenta. Aí me mandaram para a China e cheguei na China. Foi duro, Samuel, foi dura tomar a decisão, e aí eu atribuo a Cláudia na época, né, que foi muito forte, a minha esposa. A gente está casado desde 92, são 33 anos, o tempo passou, e a Cláudia foi muito firme, dizendo, não, acho que essa é uma oportunidade única na sua carreira, quer dizer, um sim pode mudar a sua vida, um não vai mudar a sua vida, então vamos para o sim. E, né, para aqueles que acreditam, eu sou um cristão com a minha família, eu orei, pedi orientação e fui naquela incerteza, porque você não vai sozinho, né? Você vai com um filho já mais ou menos crescido, o Giovanni tinha 15 anos, a Marcela 8, enfim. Samuel, passou um ano de muita dificuldade de adaptação em Xangai. Eu costumo dizer para os meus amigos chineses, eu tenho um carinho muito grande pela China, que me abriu as portas, na época me recebeu, a mim e minha família, pela Air Liquide, por toda a oportunidade. Eu cheguei chorando e saí chorando, porque eu não queria ir embora, né? Mas foi duro, porque a gente teve que lutar muito, cada um com as suas batalhas ali. A Marcelinha, pequena, não falava inglês, não falava chinês, numa escola bilíngue. O Giovanni se adaptando no colégio. E a Cláudia reconstruindo toda uma base. Imagina, Samuel, você não está indo, né, para uma cidade próxima ali, você está indo para o outro lado do planeta, literalmente, em todos os aspectos. Mas, enfim, foi duro, mas valeu a pena, Samuel, foi uma bênção, né? E depois de 6 anos, num trabalho muito forte na China, eu era responsável por toda a operação China-Taiwan em Hong Kong, que é uma operação muito grande, é praticamente a segunda maior depois dos Estados Unidos da Airgas. Me mandaram para cá, eu fiquei os 2 anos em Houston, né, quando a gente se conheceu, e depois vim para cá, como eu te disse, na Pensilvânia, Filadélfia, em 2021. Então foi mais ou menos essa trajetória aí, em poucas palavras. Muito bom, Marcelo. Você foi humilde, falou sobre o boom das commodities, você surfou aquela onda ali no início dos anos 2000, mas com certeza teve o teu lado de mérito, teve um excelente trabalho como gestor. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre estilos de gestão, enfim, qual foi o diferencial que te levou a tantos funcionários ali no Brasil a se destacar tanto a ponto de ser o número 1 no país? Então, Samuel, eu vou tentar ser breve, né? Porque eu sei que num podcast a gente tem que resumir. Eu atribuo essa questão do sucesso profissional, eu costumo fazer essa analogia para as pessoas com quem eu tenho, né, esse tipo de conversa, principalmente os jovens, né? Eu, como engenheiro de formação, eu não sou engenheiro civil, mas eu entendo um pouco, eu sou engenheiro metalurgista em materiais, né? Mas eu faço a analogia à construção de uma casa, né? Ninguém começa a construir a casa pelo ápice, pelo telhado, né? Então eu sempre dei muito valor, Samuel, talvez pela minha criação, formação, a questão dos pilares, né? Então, eu te falei rapidamente o pilar da educação. Eu acredito muito
nessa questão. É claro que hoje no mundo moderno, Estados Unidos, o pessoal fala, não, porque o fulano, né, é bilionário e nunca foi para uma faculdade, mas a gente, né, eu não tenho essa genialidade toda, eu sou um cara, me considero dentro da média, eu tive as oportunidades que me foram dadas e isso é um privilégio. Então eu não me sinto especial por conta disso, não de ser alguém que chegou ao ponto que eu cheguei, eu me sinto especial porque tive oportunidades que muitos não têm. Acho que a outra questão, né, se a gente for comparando com a casa, eu estou falando das fundações, né, que aí você constrói tudo em volta, né, da base, né, que muitas vezes as pessoas não veem e não falam. Mas a outra questão é a questão da educação, da formação do dia a dia, da familiar, tanto com os meus pais, os meus irmãos, depois a minha família. Eu acho que isso contribuiu demais, Samuel, para a gente nunca esquecer, né, do nosso começo, do nosso início, né, da nossa base, das raízes que a gente tem. E acho que isso me ajudou muito na minha carreira a ser um cara bastante pé no chão, realista e saber lidar com as pessoas, né? Eu acho que quando você deixa de ser um contribuidor individual, um engenheiro, como eu fui, né, um cara de aplicações, processo, e passa a liderar pessoas, eu acho que a forma como você lida com as situações, com as pessoas, como você trata, como você age, e tem muito a ver com essa tua estrutura, eu acho que pessoal e familiar. E o terceiro, que é de novo a minha posição muito pessoal, acho que a questão né, da fé que eu tenho, né? E eu acho que isso foi uma base muito forte também, que acho que me ajudou nos momentos de tomada de decisão, tenho certeza, e continua me ajudando. E eu acho que isso cria um caráter, né? Uma forma de agir, uma forma de se comunicar, uma forma de se postar. A questão dos princípios e valores, aqui ninguém é santo, né, Samuel? A gente comete erros, mas acho que na média você tem um comportamento, uma postura, né, uma firmeza. O meu pai está vivo, com 83 anos, né, pai? Está lá firmão, meu pai de 42, meu sogro está na minha vida já há 35 anos. Você aprende com gente mais idosa, né, os pais principalmente, o valor do trabalho, né, do foco, da dedicação. E eu vi meu pai, aquele cara que de segunda a segunda, acordando às 5 horas da manhã e trabalhando de repente em 2 empregos, até recentemente. Meu pai com 78 anos se aposentou, e não é porque precisava trabalhar, porque ele era assim, o jeito dele, né? No final da vida ele já tinha uma situação que ele poderia ter parado antes. Eu acho que isso tudo me deu uma resiliência muito grande, Samuel, ser uma forma de agir que talvez tenha contribuído para te diferenciar, né? Porque no fim todo mundo acho que tem mais ou menos, né, nesse nível as mesmas condições de crescer, e aqueles que de repente vão se destacando é porque algo eles souberam aproveitar talvez melhor, e eu acho que essa questão dos pilares me ajudou bastante. Muito bom, Marcelo. Você comentou aí de várias coisas que são fundamentais, que são parte dessa base, né? A sua fé, a sua família, e abrindo parênteses aqui, eu conheço, você certamente conhece também, casos de muitas pessoas que ou não migraram por uma falta de vontade da família, geralmente a esposa, às vezes os filhos, né? Ou migraram e não se adaptaram porque não houve essa boa adaptação da família. Então, acho que isso daí também é super relevante. A questão dos valores, né, do caráter, da honestidade, da integridade, que faz com que você permaneça, né, porque chegar é uma coisa, permanecer é outra, né, e nós estávamos falando há pouco tempo atrás, né, sobre esse caso, né, de infelizmente, muitos brasileiros que chegam no ápice aí do cargo corporativo, e você vê escândalos corporativos, né, coisas que não são legais. Então, esse caráter te ajudou não só a chegar, mas a se manter aí também, né? Samuel, você não tem dúvida disso. E a questão do apoio familiar, ele continua. E se alguém aqui que já passou por tudo isso, você é um bom exemplo, disser que é fácil, não é fácil, né? Você sair do teu país, da tua zona, em teoria, de conforto, e ir para o outro lado do mundo, e encarar essas oportunidades, mas esses desafios, Samuel, requer sacrifícios, né? Então a vida tem essas questões, né? Estou aqui hoje, longe do meu filho que está no Brasil, sem nenhum drama, mas não é o que a gente tinha planejado. Vamos ver o que Deus prepara para a gente no futuro.
e muito sacrifício do parceiro, né? Ou da parceira, enfim, no meu caso da Cláudia, né? Que de alguma maneira teve que mudar de carreira, mudar de foco, se adaptar, enfim. E acho que Houston foi mais fácil, quando a gente saiu da China, foi direto para Houston. Ainda tinha os filhos por perto, né, de alguma maneira, o Giovanni se formando ali, fazendo pós-graduação durante o Covid, o Masters dele, a Marcela no high school. E aí, de repente, você se vê com os filhos fora do ninho e tendo que se reinventar como casal, se adaptar. Eu acho que o parceiro acaba, de alguma maneira, sofrendo até mais, né? Então a gente tem que entender isso. No dia a dia não é simples, mas e valorizar isso também. Então essa base, o pilar da casa, você pode trocar a porta, pode trocar um pedaço da parede, ter que refazer o telhado, mas é praticamente impossível você refazer todos esses pilares, né? Eles têm que permanecer forte para você continuar e se manter como você falou, Samuel, certamente. Maravilha, maravilha. Bom, agora eu vou fazer uma brincadeira bem rápida, fazer 4 perguntinhas sobre o seu lado pessoal. Pode ficar tranquilo que não é nada demais, não. Me diz o teu esporte predileto. Rapaz, olha, até um tempo atrás era o futebol. E aí, eu, graças a Deus, Samuel, eu nunca me machuquei assim gravemente, não tenho problema nenhum de joelho, de articulação, mas eu preferi me aposentar dos campos. Eu joguei muita bola na época do Brasil e com o Giovanni e tudo, meu filho. E aí, cara, muitos anos atrás, ainda no Brasil, eu descobri o golfe, né? Eu sei que no Brasil é um esporte mais elitizado e tal, e aí comecei a praticar e acabei me apaixonando, porque o golfe, cara, a gente já falou sobre isso, eu sei que teu filho, o Lucas curte, enfim, ele é um esporte que é você contra você, né? E ele te desafia a cada instante, enfim. E ele é tão difícil e técnico que se você não focar ali, você não joga, né? E mesmo focando, pô, às vezes você não acerta aquela bolinha que tá aí parada, é coisa de maluco. Mas é uma sensação bacana cada vez que você tem, né, uma jogada bacana, enfim, você só convive com gente que você curte, você não vai ficar 4 horas jogando golfe, andando num campo com quem você não gosta, enfim, você faz uma vez, não faz a segunda. E eu me apaixonei pelo esporte. Joguei muito na China, que aliás, o Samuel me abriu portas, né? Porque o chinês, esse pessoal que está no mundo corporativo chinês ama o esporte. Acho que é questão de tempo aí para esses caras aparecerem. E aí, pô, Samuel, se eu vim para cá, bicho, aí os Estados Unidos cara, cada canto que você anda tem um campo de golfe, um campo público, não se gasta dinheiro praticamente perto do que se gasta nos outros países nenhum, né? É um esporte muito mais popular. Acho que são mais de 30 milhões de americanos que jogam golfe regularmente. Então esse é o que eu curto, Samuel. Se curto muito, não jogo demais, não dá tempo. Ele tem o inconveniente de ser demandar muito tempo, mas olha, que esporte bacana. É uma coisa que quem puder tentar, deveria tentar, né? E quanto mais cedo começar, mais fácil fica, né? Melhor, né? Golfe para fazer negócio é muito bom, né? Ele é bom. Para relacionamento, cara, você quer conhecer uma pessoa na vida, joga uma partida de golfe, aí você vai ver, né? Então é muito bacana. Imita um pouco a vida, tem seus altos e baixos, e quem não tem controle acaba se perdendo. Exato. E você relaxa ali também, vai. Sim. Pega o carrinho, vai, conversa um pouco. É legal demais. Um lugar ou a cidade mais bonita que você já visitou? Rapaz, tanto lugar bonito no nosso país, né? Eu amo o interior de São Paulo, eu amo aquela região de Campinas. Nós temos uma casa ali próxima a Jundiaí, que é uma cidade que cresceu muito, sem contar das maravilhas que o Brasil tem, do sul ao norte. É difícil, acho que fosse Brasil, eu gosto de Campinas, morei lá um tempo e eu gosto muito de Gramado, que acho que é uma cidade excepcional no sul do Brasil, sem demérito dos outros. E fora do Brasil, Samuel, nessa vida nossa de viajar muito e conhecer a Ásia, a Europa, eu não conheço a África. E a empresa que eu trabalho é francesa, a Air Liquide é capital francês, né? A empresa surgiu há 120 anos atrás em Paris, na França. E eu vou muito a Paris e eu acho a cidade cada vez
não importa quantas vezes você vá, é uma cidade fantástica. É uma história, um museu, uma aula de arquitetura a céu aberto, né? Então, curto a comida e curto andar, passear. Às vezes a Cláudia vai comigo, meus filhos foram algumas vezes. Eu gosto muito de Paris, Samuel, muito mesmo. E agora uma dica de um bom livro, um livro que você esteja lendo ou já leu. Cara, eu tô lendo um livro, o título dele em inglês é Why Nations Fail. Eu acho que eu te falei desse livro, você esteve aqui com a gente há um tempo atrás. Eu preciso terminar de ler, eu cheguei um pouco mais da metade, ele é um livro denso que você precisa entender. Mas, pô, Samuel, que livro bacana, ele te dá uma visão histórica. Aliás, os dois autores desse livro, um cara do MIT e um outro que eu não me lembro, eles foram prêmio Nobel e por conta desse livro, né, que ele é uma aula de história com sociologia, com economia, e ele mostra nas Américas, né, por que os Estados Unidos foi um país que prosperou do ponto de vista econômico e as outras economias nem tanto, né? E eu diria que o Brasil está aí no meio, né? Tentando se posicionar, mas você analisa desde questões culturais, demográficas, de valores e princípios, né? Daquelas pessoas que estavam ali colonizando o Brasil e colonizando os países, né? Com influência espanhola, portuguesa, versus aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu recomendo, você pode achar esse livro na Amazon, ele é muito legal, até para gente que está tentando entender um pouco para onde o mundo está indo. Às vezes você olhando para trás e tentando entender a história, acho que ajuda, né, Samuel? Eu gostei muito de ler esse livro e devo terminar em breve aí, se der tudo certo. Eu li esse livro, Marcelo, recomendo também. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que as nações que mais prosperaram, elas tiveram um entendimento entre grupos que aparentemente têm conflitos de interesse, como o governo, o empresário e o funcionário, né? E como essas nações foram capazes de fazer com que esses três grupos, né, principais, vamos dizer assim, entrassem na mesma, num alinhamento de interesses, né, que possibilitou que a economia daqueles países crescesse. E é o que a gente vê hoje como desafio, né? Cada um puxando para o lado, o governo brasileiro, por exemplo, cada vez tributando mais, né? O empresário desanimado com a situação, o funcionário também insatisfeito com os salários. Então, quer dizer, acho que a partir do momento em que esses três começam, de certa forma, a alinhar os interesses, as nações começam a prosperar, né? E os Estados Unidos é um excelente exemplo disso, né? Acho que a gente aqui vive e tem o privilégio de ver uma nação onde o céu é o limite, né? Você pode começar lá de baixo e crescer muito, e você paga imposto e vê o resultado desse imposto retornando para você em serviços. Então, são três grupos que aparentemente têm diferenças aí de interesses que, de uma certa forma, é claro que todo modelo tem suas limitações, mas tem uma certa harmonia, né? E eu concordo com você, e me chamou a atenção no livro entre essas diferentes, né, relações que você comentou, a relação que foi fundamental entre o capital e o trabalho nos Estados Unidos, desde aquela origem, né, e até a forma onde os indígenas locais, por exemplo, né, os tupi-guaranis no Brasil, em população bastante abundante e com um comportamento de aceitar as coisas como elas, né, foram impostas, e o que não foi o caso aqui, né? Então, o capital teve que entender que o trabalho tinha que ser reconhecido e remunerado para que as coisas caminhassem, e é mais ou menos o que a gente vê hoje no dia a dia, né? Eu costumo dizer isso para os meus filhos, né? Aqui, você não precisa ser um executivo de uma empresa para ter uma vida digna, né? E claro, Samuel, se a gente pode ter 1000 argumentos contra, e não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito, o Brasil é ruim, muito pelo contrário, acho que tem coisas boas dos dois lados, mas na média essa é uma questão que me chamou a atenção nesse livro, né? E eu tenho outros livros, inclusive eu estou aqui com um deles, eles são 3 volumes, eu estou relendo O Conde de Monte Cristo, Samuel, e
outro dia até fiquei chateado comigo mesmo, porque eu estava andando de avião e eu vi que tem um filme que foi refeito, uma refilmagem, né? E eu não lembrava muito bem da história, e para variar, o filme não faz jus ao livro. E eu acho legal essa forma, talvez, de leitura de coisas que tem a ver com o nosso dia a dia, e ao mesmo tempo você lê algo que te abstrai um pouco da realidade, um romance, um Machado de Assis. Então eu tento variar. Não tenho lido tanto quanto gostaria, por outras questões de tempo, mas esse é um outro livro que eu estou lendo, e maravilhoso, numa edição que, aliás, eu comprei no Brasil, numa livraria em São Paulo, o ano passado, trouxe na minha mala. Ele é todo decorado, uma edição bacana, então eu gosto de manter algum desses livros aí, quem sabe amanhã para os meus netos também poderem ler. Já que a gente está nesse assunto, vamos explorar um pouquinho, né, o quanto é importante a gente continuar estudando e ler muito, né, quando a gente chega num determinado ponto na nossa carreira. Eu me lembro que quando a gente esteve aí junto na Pensilvânia, mais ou menos um mês atrás, você me comentou de um curso que você fez em Harvard, que você teve que ler 3 livros, acho que foi num fim de semana, foi isso? Cara, não, eu li, acho que foram 3 livros no período de uns 5, 6 dias. Tá. Para te ser franco, eu deixei também um pouco para a última hora, não tinha ideia de que seria tão demandante. E a minha sorte, né, eu estava viajando nesse período, a Cláudia passando um tempo no Brasil, e eu fiquei por um fim de semana inteiro, né, viajando pela empresa no exterior. Cara, me tranquei no hotel, me preparando, e eu tive essa grande oportunidade, Samuel, isso que eu te falo, né, as portas se abrem. Eu me considero um privilegiado de ter estado em Harvard. Foi uma semana, são 7 dias de muito trabalho, onde você praticamente o dia inteiro. Você tem uma aula teórica de manhã, depois análise de cases à tarde, né, um curso executivo, né, para executivos. E à noite, cara, tem aquele evento ali para você conversar um pouco, se socializar, e volta para o teu quartinho e continua lendo para o dia seguinte, né? E foi muito legal, porque eu acabei conhecendo até pessoalmente ou através de vídeo, né? A gente teve lá palestras de gente como a CEO da Best Buy, né? Que é uma moça, uma mulher muito bacana, muito bem sucedida, muito interessante, né? A troca de experiências. O CEO e o chairman da Park Hannifin, que é uma empresa muito forte na área industrial, né, tecnologia de serviços, enfim. A gente teve entrevista com o CEO da Microsoft, né, que foi fantástica, né. Então essa é uma oportunidade única, né, Samuel? Só de você ver como esses caras nesse nível pensam, né, e as transformações que eles promoveram no ambiente de trabalho. Harvard foi realmente muito bacana para dar uma mexida aí dos nossos conceitos, né? Desde estratégia, liderança, né? O propósito das empresas hoje, como é que isso liga com toda a operação da companhia. Então foi muito, muito legal, realmente boa lembrança aí você ter comentado aí dessa última oportunidade. Foi já em fevereiro, então já são alguns meses, né? Mas a gente não pode parar, Samuel, é isso aí, cara, tem que continuar. A gente está com um projeto agora na área de Customer Experience, e eu li alguns livros nessa área para poder me atualizar. Enfim, sem falar na questão de inteligência artificial, que é uma grande loucura, né, Samuel, que a gente está vivendo, para continuar. Só de você não estar fora do assunto já é importante, e as empresas estão promovendo essa transformação muito grande na área de AI, e eu tenho tentado me atualizar, ler bastante, usar os recursos que a empresa tem me dado, enfim. Se a gente parar, a gente morre, né? Então não pode. Bom, você tocou num ponto aí fundamental, que é a questão de inteligência artificial, né? Como você sabe, eu sou um Wealth Advisor e um dos setores que eu mais tenho investido para os meus clientes recentemente é esse de inteligência artificial e computação quântica. São duas indústrias que eu tenho estudado bastante e que, né, graças a Deus, tem performado bastante. E aqui nos Estados Unidos a gente tem o privilégio de investir nas principais empresas, ou algumas das principais empresas do mundo nessa área. E eu queria que você falasse um pouquinho aí de como é que a inteligência artificial tem agitado, tem impactado a Airgas.
Obrigado, Samuel, pela pergunta. Na verdade, o impacto é no grupo como um todo, né? Então, hoje a gente tem toda uma estratégia nessa área de AI, né? Que a gente está começando a entender melhor como a gente vai se posicionar, né? Eu acho que a primeira questão, Samuel, é se a gente entender como funcionário, como profissional, que há muito receio, né, das pessoas de que o AI vai substituir o teu trabalho. Isso vai acontecer em algumas áreas, né? Mas eu acho que aquela pessoa que entender que a transformação vai acontecer com ou sem você, e que quando você faz parte da transformação, você está ali alinhado para onde as coisas estão indo, as chances de você continuar agregando valor e tendo o seu valor, e extraindo esse valor, né, da tua empresa ou da empresa para quem você trabalha é muito maior, né? Então, orientação, não adianta ir contra o AI, você tem que estar entendendo como o AI vai afetar o seu trabalho e como você pode alavancar esses recursos para o benefício daquilo que você faz e fazer melhor, fazer mais rápido e fazer mais, né? Eu acho que essa é uma questão importante. No caso da Air Liquide e da Air Gas, Samuel, a gente tem 3 grandes frentes, né? A primeira é essa utilização da ferramenta no dia a dia. Então a gente trabalha, foi uma das primeiras, na verdade, empresas de grande porte, né? Porque a Air Gas são 18 mil pessoas. A Air Liquide mundialmente são mais de 60 mil em mais de 150 países. Então a gente já trabalhava com o Google, né? Não estou fazendo aqui propaganda, tem Microsoft, tem outras soluções. E o Google criou o Gemini, que é a ferramenta de AI que está agora em todas as aplicações, né? Que você usando o Google o Gmail, ou usando o calendário, ou usando o Google Drive, você hoje pode... eu tenho acesso, a empresa deu para todos os funcionários, todos, não é um grupo de 50 ou 60 pessoas, ou de 200 ou de 2.000, né? Todos que têm acesso ao Google Suite têm acesso ao Gemini num ambiente controlado, fechado, né? De maneira que a empresa não deixe vazar informações confidenciais, mas isso tem já afetado o nosso dia a dia, o nosso trabalho, desde você resumir um documento, resumir um e-mail, preparar uma resposta de e-mail, associar vários documentos em um único documento e pegar os pontos principais. Quer dizer, tem várias as coisas acontecendo, criando seus próprios ciclos, né, que a gente chama de gems, que são soluções integradas, e a gente tem visto gente usando isso para gravar uma reunião, já prepara uma minuta em paralelo, a reunião gravada, você joga as duas informações e sai com, né, aquilo tudo que foi discutido, mastigado e muito claro quem vai fazer o quê. Então, isso é a primeira. A segunda, que o grupo tem trabalhado muito forte, é na questão dos user cases de grande porte, né? Então, são aplicações, por exemplo, a gestão de ativos através de AI, ou no nosso call center, né? Quando você recebe uma informação via e-mail, via call center, e você integra isso tudo num banco de dados, né? Numa ferramenta de CRM, né? De Customer Relationship Management. Sim. A gente tem trabalhado, por exemplo, nesses casos. E o terceiro, que é aquele que ainda vai ser, né, elaborado e discutido e tem acontecido aos poucos, aí são as grandes modificações que podem acontecer dentro, né, da empresa, tanto na parte financeira, na parte de supply chain. Então, sistemas inteligentes que são desenvolvidos por empresas parceiras ou não, ou novas empresas que vêm com uma solução tailor-made para o teu negócio, né? Essas ferramentas que aí seriam adotadas de maneira integrada mundialmente. Então a gente já começa a desenvolver esse tipo de parceria com outras empresas. E, Samuel, então a mudança já está acontecendo. Para onde essas coisas vão e qual é o impacto de tudo isso é difícil a gente descrever, mas só para te dar dados, né, a gente trabalha com isso e vê a quantidade de esses grandes investimentos em centros de processamento de dados das grandes empresas, né, que estão investindo bilhões de dólares nas suas capacidades computacionais para poder continuar desenvolvendo esses modelos, é uma coisa que está mudando até o panorama de consumo de energia no mercado americano nos próximos 10 anos. Né? Então, esses data centers monstruosos é uma demonstração que o negócio é para ficar, ele é sério, né? E você comentou aí empresas como Microsoft, Nvidia, a própria AMD e outras, o número a meta, o investimento que esses caras têm anunciado é uma coisa assim até para a gente difícil de captar, né? Então realmente a transformação é muito forte. Aqui na China,
Acho que a Europa também está se mexendo, mas são os dois grandes polos mundiais hoje. E alguma posição nova que foi criada, um especialista de AI, alguma coisa assim, em função dessa revolução? Já temos grupos de especialistas, Samuel, a grande maioria de posições são part-time, de pessoas que já têm um know-how nessa área, né? Porque a questão da inteligência artificial, essa generativa, ela é nova, mas o AI já está aí há muito tempo, né? Então a gente já tinha uma equipe olhando para a inteligência artificial. A gente tem todo um número de que a gente chama de champions, né, nas operações, são pessoas que já têm conhecimento, facilidade, que vão ajudar nós, os dinossauros, por exemplo, né, a usar essa tecnologia. Mas a empresa está se reestruturando. Eu creio que quando a gente começar a desenvolver aqueles dois grandes blocos que eu te falei, né, de aplicações mais assim focadas no usuário, de maneira um pouco mais elaborada, não só do dia a dia da ferramenta de Gemini ou qualquer que seja a ferramenta, e os grandes sistemas que estão sendo desenvolvidos, né, em parceria, e aí com certeza a gente vai ter, acho que, mais gente dedicada a esse assunto. Mas o AI cabe a cada um de nós utilizar os recursos, né, Samuel? E a gente tem muito esforço, muito recurso sendo alocado nessa área. Tem que tomar cuidado, muita empresa investiu muito, acabou não tendo retorno, mas a gente acho que está tendo um approach, ao meu ver, muito, muito profissional nesse tema. Bacana, um dos desafios, né, Marcelo, de ser um gestor de uma grande empresa é a alocação de capital, né, e ter cuidado para alocar esse capital de forma eficiente, né? Nossa, talvez a questão das pessoas, os recursos humanos, né, e organização, como é que você entende para onde o mercado está indo, essas oportunidades, as ameaças que vêm no mercado, como você se posiciona, a questão das decisões de alocação de recursos, principalmente numa empresa como a nossa, né, Samuel, a gente investe cerca de 12% ou 13% do faturamento todo ano. Então você imagina uma empresa, vamos dizer, de 30 e tantos bilhões, né, você investir 3 ou 4 bilhões por ano, é o que a empresa faz. Realmente é um número bastante grande, expressivo, tem que fazer bem feito, né? Senão o retorno para o acionista não acontece. Sim, me lembro também das nossas conversas do primeiro semestre, né? Muita incerteza tarifária, né? Como é que ficou essa questão agora em termos de travar ou liberar os investimentos, a questão das tarifas? Algumas já estão definidas, outras não. Mudou alguma coisa, Marcelo, do primeiro semestre para agora? O primeiro semestre foi bastante instável, Samuel, a gente esperava uma recuperação. Eu analiso muito a economia no mercado americano do ponto de vista da manufatura e da indústria, né? Que não representa o grande pedaço da economia americana, é muito, muito focada na questão do consumo. Mas tudo isso está interligado. Eu acho que a economia continua avançando. Eu acho que aquela primeira fase, né, desde o Liberation Day em abril e até hoje, acho que a questão da incerteza diminuiu, mas ainda está presente, né? A gente tem praticamente todo dia algo acontecendo nessa área, né? Eu estava lendo hoje até sobre tarifas sobre softwares que os Estados Unidos está importando, enfim. Tem sempre uma questão da incerteza. A gente conversando com os grandes clientes, aos poucos acho que essa questão vai sendo destravada. As empresas têm que continuar investindo, as decisões estão sendo tomadas, né? A gente viu o Brasil aí no olho do furacão, da fúria do governo americano, e essa é toda uma questão bastante delicada, política e tudo. A Índia do mesmo jeito, e você viu há 2 semanas nem isso, a questão dos vistos HB1, que acaba impactando mão de obra, enfim. Samuel, isso é lidar com incerteza praticamente todo dia, né? Então a gente tem que estar preparado e ir navegando, mas eu acredito que o mercado americano é um mercado de investimento, é um mercado, né, que é bom estar aqui, né, como um importante player, e a gente vai passar por esse período, a turbulência vai acabar e as coisas vão continuar no seu ritmo, mas enfim, talvez tome mais tempo do que o previsto para uma recuperação plena. Eu não tenho visto sinais dessa grande recuperação por enquanto,
Mas continuamos investindo, né? A Airgas e o grupo continuam adquirindo empresas aqui, investindo em capacidade de produção. Tem nichos de mercado espacial, né? Você vê SpaceX, a Blue Origin, a revolução que está acontecendo nesse mercado. A gente tem muitos produtos, né, para fornecer para essas empresas. Então a gente continua trabalhando, Samuelson, mas o nível de incerteza ainda está por aí. Está melhor, mas não tá zerado. E toda essa questão geopolítica impacta, né? Então a guerra na Ucrânia, você viu ontem, final de semana, foi, acho que, o pior ataque aéreo desde o começo da guerra, né? A Rússia agredindo a Ucrânia. Tem hoje conversas em Washington para tentar um plano de paz ali no Oriente Médio. Então vamos ver, essas questões continuam afetando um pouco a economia também. O cenário de incerteza é o cenário que a gente tem que lidar, né, enquanto líder aí das nossas respectivas empresas, mas ele sempre vai existir e a gente tem que de sabedoria para tomar as melhores decisões, né? Agora tem sido um ano bastante turbulento, tanto do ponto de vista geopolítico, né, quanto do ponto de vista tarifário, né? E você comentou aí que a Air Liquide está em 150 países diferentes. É bastante coisa, hein, Marcelo? A Air Liquide está em cerca de 60 países diferentes. 60 países. São 63 mil funcionários e corrigindo 60 países. Acho que eu fico me engano. Acho que tem muito mais país para a gente atuar, mas esse tem sido, né? Na verdade, a Air Liquide acompanha os seus clientes, né? Então as nações mais industrializadas são aquelas que têm a nossa presença, basicamente. Ainda assim, 60 países é muita coisa. Imagino aí os impactos das políticas para cada um desses países. Sim. Enfim. Sim. Imagino que os Estados Unidos seja a maior operação mundial. Estados Unidos é de longe uma operação mundial, né? E aí uma presença muito forte, eu te falei, na China. Nós temos uma presença forte no Japão, histórica, né, Sam? A gente está no Japão há muitos anos. Canadá é uma operação de porte bem relevante. E, claro, toda a Europa, né, principalmente o oeste europeu, a origem da empresa, né, França, Alemanha, através de aquisições no passado, uma posição muito forte. Esses dois são grandes locomotivas da indústria europeia, né? Tem uma operação relativamente grande na Espanha, muito forte na área médico-hospitalar e healthcare como um todo, e crescendo cada vez mais no leste europeu, naquelas nações que têm se desenvolvido, né? Então a gente tem bastante coisa acontecendo, uma operação muito forte na Itália, interessante, na Itália. A gente pensa na Itália, a gente pensa ali no glamour da moda, nos carros maravilhosos que esses caras fazem, como ninguém, né, Samuel? Se a gente vê na locação, fica louco. Mas eles têm uma indústria bastante interessante, a indústria manufatura italiana, e a Liquide é muito forte também. Então, esses são os grandes hubs, né? Oriente Médio crescendo, a gente tem operações hoje específicas, claro, né, nos Emirados Árabes, a Arábia Saudita. São mercados que têm bastante projeto na área de energia, na área de produção de produtos químicos, né? Então tem todo aí um mercado para ser desbravado. E o mercado da área eletrônica, que a gente chama, toda essa questão, Samuel, dos semicondutores, né? Que o governo americano está tentando trazer de volta, né? Com empresas como Intel, que está passando por dificuldades, mas eu acho que vai para frente. TSMC, né, que é taiwanesa, investimentos muito grandes nos Estados Unidos também, a Micron Electronics, que é uma empresa de capital americano, na área de semicondutores para a área de memória. Esse é um mercado, eu vivi na China e em Taiwan, extremamente importante, Singapura, Japão, e agora os Estados Unidos querendo se tornar um hub novamente nessa área. Então vamos ver, tem o CHIPS Act, que dá muito incentivo, muita coisa acontecendo no Arizona, em outras regiões dos Estados Unidos, referente a esse mercado de eletrônicos, que é uma área bem específica nossa, mas onde a gente tem uma atuação também muito forte. E você passou aí por essa área de vistos, né? Mencionou a questão do visto
é o H1B, né? Tanto a sopa de letrinha, não sei se é exatamente esse, mas a gente chama de H1, né? Como é que isso tem impactado a Air Liquide e a Airgas com relação às necessidades de, às vezes, um profissional qualificado que você não encontra no mercado local? Isso tem mexido de alguma forma com a contratação da empresa e trazer profissionais de fora, não? Samuel, para ser franco, não. A Air Liquide, por natureza, a questão dos vistos H1B impactou muito esse pessoal na área de IT, principalmente as grandes empresas de tecnologia que trazem essa mão de obra de maneira massiva. Não é o nosso caso. A gente tem alguns casos, mas muito limitados de H1B. Eu diria para você que o impacto é irrelevante. E toda vez que tem necessidade de um funcionário que venha para cá, ou seja um gestor ou um expert, e eu não estou dizendo isso em detrimento a nenhuma outra empresa, mas a Air Liquide e a Airgas, elas têm um processo bastante minucioso de análise de toda essa necessidade, e aí segue, né, com suporte de advogados, tudo bem, direitinho a cartilha para trazer essa turma dentro do visto correto, com prazo específico, né, com a finalidade específica. Eu mesmo vim para os Estados Unidos em 2019 com o L1A, que é um visto de gestores, né, e depois consegui o meu green card. Não, eu não vejo impacto para a Air Liquide. Agora eu vejo clientes nossos sendo impactados, né? Então, acho que você ouviu falar de empresas coreanas que sofreram aí com essa questão e deportando massivamente gente que estava envolvido na execução de grandes projetos na área de bateria de veículos. Então isso acaba impactando alguns desses investimentos que a gente faz, mas não diretamente a Air Liquide, não vejo isso como um problema. Marcelo, eu queria agora passar para o tema de mentoria. Queria entender um pouco os mentores que você teve, imagino que tenha tido alguns, né? Que você falasse dessa relação mentor-mentoriado e quanto isso foi importante para a sua carreira. Então, Samuel, essa é uma boa pergunta. Essa questão da mentoria, na minha carreira, eu tenho 35 anos de trabalho nesse ramo de gases industriais, né? E depois trabalhei em outras coisas, trabalhei com meu pai, quer dizer, carteira assinada, eu não vou te dar nem o número porque assusta, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu comecei jovem. Essa questão é relativamente recente, né? Da maneira como hoje a gente vê no mercado, a questão do coaching, da mentoria. O que eu recebi muito na época, de uma maneira um pouco mais informal, mas talvez tão eficiente quanto, né? Eu tive o privilégio, né, de ter bons gestores, né? Então, eu tive no Brasil, né, para citar alguns nomes, né, um cara que quando eu entrei, a empresa que eu trabalhava, te falei, foi comprada pela Air Liquide, é um francês chamado Jacques Coutaillard, que acabou se aposentando do grupo. Ele, depois do Brasil, voltou para a França, foi para a Índia, a gente sempre manteve contato. Esse cara era o diretor-geral e eu era o gerente de uma unidade, enfim. Acabou sendo essencial na minha carreira, só de ver esse cara trabalhando e a atenção que ele dispensava para aquelas pessoas que estavam interessadas em aprender, né? E depois eu tive um outro cara, que inclusive tenho contato com ele, ele mora nos Estados Unidos, ele saiu do grupo, o Roger, um cara sensacional. Eu tive caras na minha vida como o Mike Graff, que era o gestor de todas as Américas, que sempre que a gente podia, a gente batia um papo, né? Tive caras que mesmo com pouca convivência, né, o número 2 da companhia, que sempre visitava a China, ele sempre queria ter um papo ali a sós, vamos tomar uma cerveja, bater um papo. Aquela questão de meia hora de conversa, 1 hora, nem que seja de maneira esporádica, ajuda você, a pessoa com aquela experiência, te dá essa visão de como as coisas caminham dentro de uma companhia, né? E eu digo, Samuel, o fato de eu ter ficado muito tempo dentro de uma mesma empresa ajudou, porque você cria essas relações, mesmo que sejam informais, ou seja, ou com pessoas que estão acima de você, ou com colegas de trabalho, né? E isso na minha carreira foi bastante assim fundamental para tentar acelerar essa curva de aprendizado, né? Eu sempre tive um bom relacionamento com todos eles, eu sempre confiei muito em pessoas que não estão no meu dia a dia, mas que têm sabedoria, né? A Cláudia, minha esposa, é uma mulher que
foi dona de negócio no Brasil, e o cara que sobrevive no Brasil com o negócio por mais de 5, 10, 15 anos, que foi o caso dela, acho que vale mais do que um cara que fez MBA ali no ITA ou no MIT, ou que seja. A Cláudia sempre com muita sabedoria, o meu pai em algumas situações. Então, acho que esse conjunto de novo, aquela questão dos valores da base, dos relacionamentos, enfim, eles foram realmente fundamentais. Eu nunca tive, Samuel, talvez seja um erro, e talvez eu precise agora ter, ou vá ter, uma mentoria profissional. Eu nunca tive um mentor onde eu pagasse um valor à empresa e essa mentoria acontecesse, né? Mas ela sempre aconteceu de maneira menos formal. Eu quase esqueço, na Ásia, um cara fantástico que se tornou um amigo, que voltou para Singapura, que foi meu chefe durante muitos anos, um cara duro, mas na dureza dele aprendi muito com o Gwen, né, Mock. Então isso tudo acho que contribuiu, Samuel, para ajudar aí nesse processo. Eu acho interessante a tua reflexão, Marcelo, porque nas grandes corporações, em geral, é como você bem descreveu. A gente não tem necessariamente ali um carimbo, olha, eu quero ser seu mentoriado, vem ser meu mentor. É um relacionamento que se desenvolve, obviamente que normalmente você numa posição de subordinado a alguém e existe uma química ali, existe uma boa entrega, um reconhecimento de um trabalho bem feito por parte daquele gestor, e você acaba absorvendo informações ali e por essa boa relação acaba que esse relacionamento se estende muitas vezes fora do escritório, em almoços, jantares, em momentos onde ali informalmente você recebe vários feedbacks, além do que você recebe no seu dia a dia, né? Então, para quem está numa grande empresa e está esperando que alguém fale assim, olha, você vai ser meu mentoreado, né? Não é bem assim que funciona, né, Marcelo? Não, tem empresa, e a própria Liquid, Samuel, sei que agora eu já estou na velha guarda e tal, mas a gente tenta fazer isso de uma maneira mais organizada hoje, que eu te disse, né? Com aquele pessoal na faixa dos seus 30 e poucos anos, 40 anos, que estão ascendendo a posições, aí eu tenho vários casos, né, de ter uma mentoria com essa turma, mas a mentoria, nós já tentamos vários processos, né, onde você pede para o mentor, a pessoa que você está mentoreando, venha já preparado para uma discussão, com problemas para discutir com você, aí no final você acaba virando um cara que dá conselheiro para resolver o problema. Eu não concordo. Eu acho que muitas vezes desenvolvendo um relacionamento de confiança mútua. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo de ninguém, né? E aí sim, no dia a dia, você tendo diálogos em situações e a coisa fluindo, talvez você aprenda muito mais convivendo, observando, do que tendo conversas muito direcionadas à solução de problemas. Mas hoje é mais, a coisa está mais estruturada e virou um negócio, né, Samuel? Quanta gente hoje virou mentor profissional, conselheiro de carreira de grandes profissionais, ou coaches, o que quer que seja, e eu dou um super valor para esse tipo de coisa. A gente tem esse programa hoje dentro da empresa, né? Eu tenho vários casos de pessoas que a gente promove e já oferece esse benefício de ter uma pessoa com quem você possa contar, possa conversar, né? E muitas vezes as pessoas preferem até ter alguém de fora da empresa para poder ter um pouco mais de liberdade de falar das coisas. Então tem vários processos, Samuel. Só acho que não tem uma bala de prata mágica para resolver o assunto, mas ajuda. Eu acho que ajuda muito para qualquer gestor, inclusive os mais experientes. Sim, sem dúvida. E a dica aí para os mentoreados, né? Porque a gente passa muitas vezes por situações, em casos de empresas que não têm a mesma estrutura que uma empresa de 18 mil funcionários tem, talvez de ter pessoas que possam fazer esse processo de uma forma mais estruturada. Então isso acaba acontecendo de uma forma um pouco informal em empresas pequenas ou médias, né? Mas muitas vezes as pessoas querem ser mentoreadas e é importante que elas entendam também que, além dessa química, desse relacionamento existir, e que você bem colocou, não precisa ser uma amizade, mas precisa ter algum tipo de boa química ali, que haja uma entrega, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ser mentoreadas e você investe o seu tempo, investe, enfim,
tempo que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, né? E não existe um resultado, não existe, vamos dizer, um comprometimento com as tarefas, Então, todo mentor, ele quer ver o crescimento da pessoa, ele quer ver resultado, ele quer ver execução, ele quer ver essa disciplina também, para que vale a pena investir, né, o tempo naquela pessoa, né? Ah, sem dúvida. Tem que ter uma troca, né? E acho que nenhum gestor vai dar atenção para uma pessoa que ele percebe que não tem interesse, que não tem uma sequência. Então é isso, Samuel. Acho que até você me comentou, né, o dia que a gente esteve junto aqui, de pessoas de altíssimo calibre, que mesmo que você não tenha trabalhado direto com alguma delas, mas só de estar ali perto, observando o comportamento, às vezes a mentoria ela é silenciosa, né? Você percebe, eu tenho caras aí que, eu era jovem, eu via a pessoa, né, trabalhando, às vezes está numa reunião, vê como é que a pessoa se comporta, como ela se prepara para aquele assunto, né, que com a experiência que você ainda não tem, mas como ela faz uso da vivência, experiência para observar as coisas de vários ângulos, isso tudo desperta em você algumas coisas que você vai atrás e você vai aprendendo, né? Eu acredito nesse processo. E a minha vinda para os Estados Unidos, não sei a sua mudança para a China ou talvez para os Estados Unidos, mas ela foi muito baseada em um mentor que eu tive, né? Tive a oportunidade, e nem todo gestor com quem eu convivi foi um mentor, mas alguns foram, sem dúvida, e a minha vinda para os Estados Unidos se deveu muito. Eu tinha um repórter direto no Brasil, um repórter direto na Espanha, e esse meu gestor da Espanha, quando eu falei, olha, aqui para mim acho que já concluí a minha missão, já concluí aqui o meu papel, foram quase 6 anos desenvolvendo um negócio no Brasil, e quando eu coloquei isso para ele, ele me abriu as portas para vir para os Estados Unidos, me referendou, né, e me apresentou para o gestor aqui dos Estados Unidos, que depois também se tornou um outro mentor, né, uma outra relação muito bacana, profissional, e até hoje aí temos contato, temos, né, conversas que edificam. Então, esses mentores muitas vezes, né, mesmo que não tenham o carimbo de mentor, são pessoas que te abrem portas e podem facilitar uma expatriação, né? Às vezes você é a pessoa que vai... É fundamental. E como é importante a gente também fazer isso, né? Quando a gente pode abrir portas para as pessoas que querem essa oportunidade, né? Eu aprendi na minha carreira, Samuel, ao longo de muitos anos, ou de pessoas que querem se desenvolver, ou pessoas que querem crescer, ou pessoas que querem ser ajudadas nas suas necessidades mais básicas, né? Eu descobri que muitas vezes você ajuda a quem você acha que precisa, e muitas vezes você se decepciona porque a pessoa, apesar de precisar de ajuda, ela não quer ser ajudada. Eu acho que a gente tem que prestar atenção naquelas pessoas que querem, né, ser orientadas, ser ajudadas, querem escutar, querem ouvir, né? E essa dica que eu dou para os jovens, eu dou para os meus filhos, olha, não tem cartilha. Se tivessem, Samuel, se a gente escrevia um livro nós dois, ficaríamos milionários, né? E como você crescer na tua vida profissional, e como você crescer na tua vida pessoal, e a gente vai aprendendo com os trancos e barrancos que a vida oferece. Mas eu acredito sim naquele profissional que é um cara focado em trazer resultado, é um cara proativo, ele não faz só o que mandam, né? Ele vai atrás, ele aprende com os erros. Aqui, que situações eu passei no começo da minha carreira sem ter exatamente certeza daquilo que eu deveria fazer e correndo até risco de perder o trabalho, perder o emprego e sendo chamado para a realidade. Isso tudo te desperta, né, para a vida real, e você aprende, né, e decisões erradas que você toma, mas sempre ser aquele cara que tem um objetivo claro, que contribui de maneira, sabe, sem esperar um reconhecimento imediato das coisas, o plantar para colher no futuro, de novo, o pilar vamos fazer as paredes, não adianta ficar pensando, né, que eu vou subir em cima do telhado um dia. É claro que tem que ter ambição, mas não é isso que eu estou dizendo, é foco. E ser responsável por aquilo que você se propõe a fazer, né? Aquilo é teu trabalho, você vai entregar,
não a qualquer custo, a qualquer preço, mas dentro das 4 linhas de campo e seguindo as regras. Tem 2 tipos de caras, né? Profissionais, pessoas, aqueles que entregam e aqueles que se explicam. E a gente prefere estar no grupo dos primeiros, né? Verdade. E essa questão exatamente de abrir portas é fundamental, porque não existe, Samuelson, nenhum movimento de ascensão sem que alguém acredite em você em algum momento. E aí aquela pessoa acreditou, você não pode decepcionar. Não pode. Você tem que fazer de tudo para não decepcionar, para muito pelo contrário, a proatividade e o que o americano fala do accountability, né? Que esse você não tem como delegar, é teu, tá sempre presente. Eu acho que isso é uma questão para mim extremamente importante. Muito bom. Marcelo, já estamos aí caminhando para o final desse podcast e eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Sei que seu tempo aí é escasso, né? Imagino aí 18 mil pessoas para você estar aí orientando, né? Obviamente com vários reportes diretos, mas é muita responsabilidade. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. E só abrir aqui o espaço para alguma mensagem final, alguma coisa que você queira deixar para aquelas pessoas que ou estão aqui nos Estados Unidos procurando crescer na carreira profissional como você cresceu, ou que estão, de repente, no Brasil procurando fazer uma carreira internacional. Algum conselho para essas pessoas, Marcelo? Não, Samuel, dizia minha avó, conselho se fosse bom a gente vendia, a gente não dava, mas primeiro admiro essas pessoas que ou têm o sonho e vão atrás, ou aqueles que já deram o primeiro passo. Não é fácil, né? Você deixa muitas vezes, a maioria das vezes, algumas coisas para trás. Não esqueça dos pilares. Eu acho que para qualquer pessoa, se vai viver fora ou não do Brasil, eu não acredito em carreira sólida sem as questões que a gente conversou. Eu não acredito em carreira sólida sem que a pessoa, né, vá cumprindo etapas, né? Às vezes eu vejo gente que quer a vida profissional como se fosse um videogame, já quer passar da fase 1 para a fase 5 porque é muito fácil. Não vai ser fácil. E toda vez que a gente pula fases e tenta antecipar as coisas, normalmente a coisa complica. E não esqueça as raízes, né? É importante. Eu acho que eu tento ensinar isso para os meus filhos, independente daquilo que você alcança, seja o sucesso profissional, reconhecimento financeiro, não esquece de olhar para trás e ver aí o que realmente importa na sua vida, né? Isso tudo, eu acho que uma carreira desequilibrada não faz bem para ninguém, né? Então eu vejo isso acontecendo tantas vezes, né, Samuel? Sem querer ser aquele cara romântico e fazer tudo certinho, mas é muito fácil você destruir valor dentro do teu lar, na tua relação com Deus, e para que as coisas aconteçam de maneira mais rápida, e aí você fica sem base. Então pense nisso, tenha paciência. E vou concluir com essa palavra: cada um tem a sua velocidade e a sua rota. Eu cansei de ver jovens ali, até pessoas que a gente estava junto convivendo e tendo uma carreira brilhante e saindo na frente. Cara, tudo a seu tempo, né? Corra com você mesmo, né? O jogo do golfe. A briga é você com você, e faça as coisas bem feitas, faça direito, e eu tenho certeza que a consequência vai ser o sucesso, não tenho dúvida disso. Maravilha. Marcelo, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, Samuel. Só um prazer. Grande abraço para você aí, para toda a turma aí da tua empresa. E nos falamos, Samuel. Eu te agradeço. Forte abraço. Grandes transformações começam com conhecimento. Aqui no nosso canal você encontra conteúdos para fortalecer a sua jornada e caminhar com mais clareza, segurança e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse episódio, já se inscreva no canal e compartilhe. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da sabedoria para transformar realidades.